Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade, né, às aulas de teoria atômica. A gente começou uma série de aulas falando um pouco sobre a evolução dos modelos atômicos, né? Falamos desde os filósofos gregos, desde o átomo grego, né? Aquela ideia inicial de Leucipo e Demócrito, e a gente chegou até Bohr, né, com a introdução do conceito quântico no átomo, né? Aquela ideia de quantização de energia, de que o elétron não poderia ter qualquer valor de energia, que a energia do elétron era definida e sempre múltipla de um valor mínimo, e esse mínimo era a energia do fóton. Então, a gente chegou a comentar sobre isso nas aulas anteriores, tá? A gente vai continuar avançando, tá? Hoje a gente fala um pouquinho sobre o Sommerfeld, ou pelo menos começa a falar um pouquinho sobre Sommerfeld, distribuição eletrônica, até a introdução de fato do que nós chamamos de conceito moderno do átomo, né? Baseado fundamentalmente na teoria quântica. De Broglie, Heisenberg, Schrödinger. A gente vai falar um pouquinho sobre esses nomes, ou nós vamos tentar falar um pouquinho sobre esses nomes na aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. Para a gente entender Sommerfeld, vamos pensar no seguinte. Vamos pensar que a eletrosfera do átomo, vamos pensar que a eletrosfera do átomo é como se fosse um cabo de internet, né? Aquele cabo que às vezes é preto, às vezes é azul, às vezes é branco, aquele cabo convencional. Não esses mais novos, né, que é de fibra, é um pouquinho diferente. Eu não sei nem como é por dentro um cabo desse. Eu sei como é o cabo antigo, tá? Aquele cabo azulzinho. Quando você abre ele, você faz um corte longitudinal ao longo do fio e você abre o fio como quem estivesse abrindo um feijão verde, sabe aquele filetezinho de feijão verde? Você vai lá e abre ele assim no meio. Pronto, desse mesmo jeito. Você pega lá um estilete e abre o cabo de internet. Quando você faz isso, você vai ver que dentro do cabo de internet há vários cabos mais finos, há vários cabos menores, azul, amarelo, laranja, verde, marrom, tem um monte dentro, tá? Ou seja, quando você pega o cabo mais espesso, o cabo mais grosso, e você analisa dentro dele, você percebe que existem cabos menores, cabos mais finos. Eu acho que essa analogia ela ajuda muito a entender a ideia do Sommerfeld, as órbitas elípticas de Sommerfeld, tá? O Sommerfeld ele observou que a energia do nível de Bohr ela não era única, ela se desdobrava em estados energéticos menores, tá certo? É como se o nível de Bohr fosse o cabo de internet mais grosso, e dentro do cabo de internet, dentro do nível de Bohr, existissem outras camadas menores, onde a energia se desdobra, tá? É como se o fio mais grosso fosse um estágio, e dentro do fio mais grosso de internet existissem os fios mais finos, onde cada fio mais fino fosse um estado energético diferente dentro daquele nível mais grosso, tá? Então, essas camadas menores, as chamadas subcamadas, descobertas pelo Sommerfeld, dentro dos níveis de Bohr, dentro das raias espectrais de Bohr, como a gente chama, tá? Ficaram conhecidas como subcamadas ou subníveis, que a gente conhece hoje como SPDF, tá? O mais importante é que vocês lembrem que enquanto as camadas de Bohr elas eram circulares, eram órbitas circulares em torno do núcleo, as órbitas do Sommerfeld elas eram elípticas. Então, sempre que você pegar uma questão falando sobre órbitas elípticas, você associa ao Sommerfeld. Sempre que você pega uma questão falando sobre órbitas circulares, então você associa ao Bohr, tá certo, gente? Então tá aqui, ó. Você tem um nível, né, a camada mais grossa, que seria o nível de Bohr, e dentro desses níveis existiam outros níveis menores, os subníveis,
que o Sommerfeld assim chamou, tá? S, P, D e F. Aqui nesse quadrinho, ó, eu tenho o número máximo de elétrons que eu consigo colocar em cada subnível. Então, no subnível S, eu consigo colocar no máximo um elétron. No subnível P, eu consigo colocar no máximo dois. Já vou falar besteira. Subnível S, no máximo 2 elétrons. No subnível P, no máximo 6 elétrons. No subnível D, no máximo 10. E no subnível F, no máximo 14 elétrons. Vai aumentando de 4 em 4 elétrons, tá? S2, P6, D10, F14, tá? Esses números que aparecem aí na tabela correspondem ao número máximo de elétrons que cada subnível consegue compor, consegue comportar. Isso não quer dizer que o subnível S sempre tenha que ter 2 elétrons, que o subnível P sempre tenha que ter 6 elétrons, que o subnível D sempre tenha que ter 10 elétrons e o subnível F sempre 14 elétrons. Esses números eles podem sim variar, mas eles podem variar sempre respeitando o máximo de elétrons que cada subnível pode compor. Então, por exemplo, o número máximo de elétrons que eu posso pôr no subnível S é 2. Então, eu posso pôr no subnível S 1 ou 2 elétrons. Eu não posso colocar 3 elétrons. Por quê? Porque não cabem 3 elétrons no subnível S, mas cabe 1. Então, eu posso pôr 1 eventualmente. E posso colocar 2, que é o limite. Não posso colocar 3, tá bom? O subnível P, ele tem no máximo aí um total de 6 elétrons. Então eu posso colocar 1, posso colocar 2, posso colocar 5, até 6. Eu não posso comportar 7 elétrons no subnível P, porque o subnível P ele não comporta esse total de elétrons. Ele vai até 6. O mesmo vale para o D e para o F, tá bom? Então essa tabela que aparece aí para vocês é somente para ilustrar o máximo de elétrons que cada subnível desse consegue comportar. Entendido, gente? Não quer dizer que eu sempre estou condicionado a colocar 2 no S, 6 no P, 10 no D e 14 no F. Tá certo? Pois bem. Com base nesses números, né? Peraí, deixa eu adiantar aqui o slide e depois a gente retorna e fala um pouquinho sobre o modelo atômico atual. Deixa eu falar primeiro sobre distribuição eletrônica, tá? Deixa eu passar aqui. Eu vou falar primeiro de distribuição eletrônica e aí depois eu volto e falo um pouquinho sobre o átomo atual, tá bom? Pronto, aqui, ó. Aqui. A gente se baseia naquela quantidade máxima de elétrons que cada subnível pode compor para fazer a distribuição eletrônica dos elétrons, né? Utilizando aí esse diagraminha que se chama diagrama de Pauling, tá certo? O diagrama de Pauling, como aí está sendo mostrado, ele faz uma coisa muito importante. E aí vocês anotem. Se não der tempo de anotar, dá pausa, volta o vídeo, anota, tá? Mas não esquece de anotar isso que eu vou falar agora não. O diagrama de Pauling, ele organiza os elétrons em ordem crescente de energia, tá? O diagrama de Pauling organiza os elétrons em ordem crescente de energia, tá bom? Então, quando você faz a distribuição eletrônica, você nada mais faz que organizar os elétrons em ordem de energia, do menos energético para o mais energético, tá? Como assim, professor? Vê só. Na teoria de Bohr, eu comentei com vocês que quando as camadas, melhor dizendo, quando as camadas se afastam do núcleo, é sinal de que a energia está aumentando. Quanto mais distante do núcleo, maior é a energia da camada. Então, se eu tenho, por exemplo, um elétron no 1s e um elétron no 6s, esses dois elétrons não terão a mesma energia. Quem é que vai ter a mesma energia?
vai ter a mesma energia aquele que está mais afastado do núcleo. No caso, o 6s, ele está lá na sexta camada, está mais afastado do núcleo, então ele terá uma energia maior. Tá? Então esse é o primeiro ponto. O diagrama de Pauling, ele diferencia os elétrons em ordem de energia em função do raio, como a gente chama. Em função da distância do núcleo. Quanto mais distante esse elétron estiver do núcleo, maior vai ser a tendência desse elétron ter energia. Tá certo? Lógico que tem alguns efeitos aí por trás, que podem provocar alterações nessa ordem em alguns casos, tá certo? Mas no geral, quanto mais distante o elétron estiver do núcleo, maior vai ser a sua energia, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. Aqui, por exemplo, eu tenho a quarta camada. Ó. A quarta camada eu encontro subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. Cada subnível desse dentro de uma mesma camada tem energia diferente. Lembra daquele exemplozinho do Sommerfeld? Quando você abre o cabo de internet, você vê vários fios mais finos, vários fios menores, onde cada fio desse é correspondente a um estágio energético diferente. E esses fios mais finos, na minha analogia, representavam os subníveis, tá? Pois bem, cada subnível desse corresponde a um estágio energético diferente. Então, eles apresentam energias diferentes dentro da mesma camada. Tá certo, gente? Então, esse aí são os subníveis. O diagrama de Pauling, ele também diferencia a energia desses subníveis, tá bom? Então, o diagrama de Pauling, ele não somente vai me dar a diferença de energia entre elétrons em camadas diferentes. Por exemplo, um elétron que está lá na primeira camada e um elétron que está lá na sexta. O diagrama de Pauling, ele não vai estabelecer uma diferença de energia somente aqui. O diagrama de Pauling, ele também vai estabelecer uma diferença de energia aqui, ó, na mesma camada, tá certo? Então, é isso que o diagrama de Pauling me dá como informação. Ele vai me dizer o seguinte, ó, existe uma diferença de energia entre os subníveis da eletrosfera do átomo. E esse diagrama, ele vai me dar qual é a diferença, quem é que tem mais e quem é que tem menos energia, tá certo? Por que é importante saber a energia do subnível? Tudo em química, tá? Tudo que acontece em química acontece motivado por estabilidade. Ou seja, o que motiva as transformações químicas é a estabilidade química. E a estabilidade química, por sua vez, está diretamente ligada à energia do sistema. Tá? Quanto menos energético o sistema for, mais estável ele será. Tá? Então, conhecer as energias do subnível vai me dar algumas informações, como por exemplo, no momento em que aquele elemento efetuar a ligação química, quais são os subníveis que vão participar da ligação? Consequentemente, qual vai ser o tipo de ligação que vai ser formada? Vai ser uma ligação sigma? Vai ser uma ligação pi? Essa ligação vai ser mais fácil de quebrar? Vai ser mais difícil de quebrar? Porque tudo depende de qual subnível apresenta maior energia, qual subnível é o que está na camada de valência, que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, por isso que é importante ter um domínio do diagrama de Pauling. O diagrama de Pauling, sobretudo, ele consegue nos ajudar a obter algumas informações, sobretudo no que diz respeito à estabilidade de um sistema molecular, tá certo? Então, por isso que ele é vital, ele é muito importante para o entendimento de algumas propriedades químicas, tá certo? E propriedades periódicas também, raio atômico, potencial de ionização, afinidade eletrônica, a gente consegue deduzir também a partir da distribuição eletrônica do elemento, tá bom? E aí o que acontece? Para fazer a distribuição eletrônica, primeiro você precisa conhecer quantos elétrons o elemento possui. Eu quero distribuir os elétrons, então eu preciso saber quantos elétrons aquele átomo apresenta em sua eletrosfera, tá? Aqui embaixo, ó, eu coloquei o exemplo do alumínio. Esse 13 que aparece aí embaixo
representa o número atômico do alumínio. Quantos prótons o alumínio tem em seu núcleo, tá? Como o átomo ele é neutro, o total de prótons tem que ser igual ao total de elétrons, tá? Em outras palavras, se eu sei quantos prótons um átomo tem, automaticamente eu também sei quantos elétrons ele possui, tá bom? Então uma coisa acaba levando a outra. Então eu tenho ali o alumínio com 13 elétrons. Eu vou distribuir 13 elétrons para o alumínio. Para fazer a distribuição desses 13 elétrons do alumínio, é bom deixar claro que nem sempre vai ser 13, tá, gente? 13 é o número atômico específico do alumínio. Se fosse outro elemento, então eu teria outro número atômico e, consequentemente, eu teria um outro total de elétrons, tá bom? Para o alumínio é 13. Se fosse o carbono, seria 6. Se fosse o nitrogênio, seria 7. Se fosse o urânio, seria 92, tá? E assim por diante. O número atômico não é algo que você precisa decorar, tá bom? Você não vai precisar decorar número atômico. O número atômico ele é dado na questão, ele é fornecido na questão, tá bom? Então, é uma coisa que você não se preocupa. Para fazer a distribuição, para organizar esses 13 elétrons, você vai usar o diagrama. E tem uma coisa bacana no diagrama, ó. Ele tem essas setinhas aqui, ó. Basicamente, o que você precisa fazer é seguir as setas, sempre de cima para baixo. Terminou a seta, você vai para a próxima, de cima para baixo. Ó. Terminou a seta, vai para a próxima. A cada seta que você terminar, você segue para a seta seguinte, sempre de cima para baixo. Tá bom? Aqui eu tenho os subníveis, ó. 1S, por exemplo, ó. 2S, 2P. E cada subnível desse tem um total de elétrons, um máximo de elétrons. A gente viu em um dos slides anteriores que o total do S é 2, o total do P é 6, o total do D é 10 e assim por diante. Então o que você faz basicamente é o seguinte, é ir seguindo as setas e ir colocando os elétrons até atingir o total correspondente ao átomo que você está distribuindo. No caso do alumínio, esse total é 13, tá bom? Então tá aqui, ó. Seguindo as setas, o primeiro subnível que aparece é o S. Então eu coloquei lá, ó. Coloquei aqui embaixo, ó, 1S2. Uma outra coisa importante, gente, é que quando você vai fazer a distribuição eletrônica de um elemento, você normalmente faz essa distribuição eletrônica no estado fundamental, tá? E o que é o estado fundamental? O estado fundamental é o estado de menor energia, é o que apresenta energia mais baixa. Então, o que acontece? Quando você vai organizando os elétrons no átomo, na eletrosfera do átomo, no estado fundamental, no estado de menor energia, os elétrons vão primeiro acomodar aqueles subníveis menos energéticos. À medida que os subníveis menos energéticos eles vão sendo preenchidos, então você vai avançando e vai preenchendo os subníveis de maior energia. Certo? Existe um princípio que organiza isso, né, que norteia isso, que é o chamado princípio de Aufbau. Tá? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Pronto. O que é que vai dizer o princípio de Aufbau? De maneira bem simples, de maneira bem direta. Você só pode colocar elétrons num subnível se o subnível anterior a ele estiver totalmente preenchido. A lógica do princípio de Aufbau é essa. Eu só posso colocar elétrons em um determinado subnível se o subnível anterior, o subnível que o antecede, estiver no seu máximo, estiver no seu limite. Isso no estado fundamental. Eu só falo em princípio de Aufbau se eu estou falando em distribuição eletrônica no estado fundamental. Se eu não tiver uma distribuição eletrônica no estado fundamental, no estado de menor energia, então eu necessariamente não preciso seguir o princípio de Aufbau, tá? Agora, se eu sigo o princípio de Aufbau, isso quer dizer que eu estou fazendo a distribuição eletrônica no estado fundamental, tá bom? Ou seja,
Eu só posso passar para o próximo subnível se o subnível anterior estiver no seu limite de elétrons. E aí, a gente já mostrou, né, qual é o limite de elétrons de cada subnível. Do S2, do P6, do D10, do F14. Então, ó, fazendo agora a distribuição, na primeira setinha viria o 1s. Então, eu coloquei lá, ó, 1s2. Coloquei o máximo de elétrons que eu posso colocar no S. Terminou a setinha, eu vou para o próximo subnível, 2s. Aí eu coloquei lá embaixo 2s2. Coloquei o máximo de elétrons que eu posso pôr no subnível 2s. Terminou a seta, eu vou para a próxima seta, sempre de cima para baixo. Então eu devo colocar primeiro o 2p, ó, e depois que eu ponho o 3s. É sempre em diagonal de cima para baixo, tá? Aí aqui eu coloquei 2p6. Vejam que eu sempre estou colocando o máximo de elétrons que eu posso pôr naquele subnível. Na distribuição fundamental, seguindo o princípio de Aufbau, que foi citado ainda há pouco, eu só posso passar para o próximo subnível se o subnível anterior estiver no seu limite, tá bom? Isso na distribuição, eu volto a ressaltar, na distribuição do estado fundamental, tá? De menor energia. Nesse momento eu faço o seguinte, ó, eu pego os 3 subníveis que eu já adicionei e vejo quantos elétrons foram adicionados. Os elétrons aparecem em cima. Esse número de cima aqui, ó, como se fosse um expoente. Esse número de cima é que indica os elétrons. Então eu coloquei um total de 2 elétrons, com mais 2 aqui, ó, 4 elétrons, com mais 6, 10 elétrons. De um total de 13 elétrons. Coloquei 10 de um total de 13. Então ainda faltam mais 3, tá? Mais 3 elétrons. O próximo subnível, depois do 2p, vira o 3s. Ó. Eu coloquei lá, ó, 3s2. Eu tenho 3 elétrons ainda, posso colocar 2 elétrons no S. Eu sempre coloco o máximo. Eu só não vou colocar o máximo quando eu não tiver elétrons suficiente para isso. É o que vai acontecer aqui, ó. Depois do 3s acaba a seta, aí vem para a próxima seta, vira o 3p. Eu sei que no P eu posso colocar um total de 6 elétrons, mas aqui eu só tenho 1. Não eram 13? Eu tinha colocado aqui, ó, 10, com mais 2 do 3s, 12, para 13 falta 1. Então, eu só tenho como colocar um elétron aqui no subnível P, então eu coloquei 3p1, tá certo? Aí nesse ponto eu não posso mais continuar. Eu não tenho mais elétrons para continuar, tá certo? Eu só posso continuar se eu tivesse elétron suficiente para preencher todo o P. Aí eu passaria para o próximo subnível, tá bom? Isso que eu acabei de fazer aqui embaixo corresponde a uma distribuição eletrônica no estado fundamental, o estado de menor energia, tá certo? Esses subníveis que estão destacados de vermelho são os subníveis que aparecem na última camada, tá certo? Como é que eu vou identificar a última camada? Os números que aparecem em cima, como eu citei antes, eles me dizem quantos elétrons o elemento possui, naquele subnível. O número que aparece na frente me diz a camada eletrônica. Então aqui eu teria camada 1, ó, tem o número 1 na frente. Aqui eu teria camada 2, tem o número 2 na frente. E essa última aqui seria camada 3. É a camada mais distante do núcleo. É como se aqui eu tivesse o núcleo, ó. Aqui é o núcleo positivo. Aqui eu teria a primeira camada. Nessa primeira camada eu teria o subnível 1s. Aqui eu teria a segunda camada. Na segunda camada eu teria o 2s e o 2p. E a terceira e última camada. Nessa terceira e última camada eu teria esses dois subníveis aqui, ó. O 3s e o 3p. É a camada mais distante do núcleo, que está mais afastada do núcleo. Essa camada, ela é chamada de camada de valência, tá? É a camada mais distante do núcleo. É a camada mais afastada do núcleo. É sempre aquela que aparece, ó, com o maior número aqui na frente, ó. Nesse caso é o 3, o maior número que aparece na frente é a terceira camada, tá bom? E eu tenho nela um total de 3 elétrons. 2 no S, 3s, e 1 no P.
Então eu tenho um total aí de 3 elétrons de valência, tá bom? Camada de valência é a terceira e ele tem um total de 3 elétrons de valência, tá? Aqui eu teria o caso do ferro. Ó. Veja que diferente do alumínio, o ferro tem número atômico 26. Ou seja, eu teria que fazer a distribuição para 6. Eita, para 6 não. Para 26 elétrons, tá bom? Número atômico 26, 26 prótons, 26 elétrons, tá? Então, se você faz a distribuição eletrônica disso, deixa eu ver se eu tenho ela pronta aqui. Não. Deixa eu fazer aqui desenhado, tá? Então viria primeiro ó, um S2, depois viria 2S2, opa, em seguida viria o 2P6, então aí já vai 10 elétrons, né? 10 elétrons. Aí eu vou apagar isso para continuar. Depois do 2P6 viria 3S2, sempre colocando o máximo de elétrons, tá? Depois do 3S2, 3P6. Depois do 3P6 vem o 4S2. Então aqui eu já coloquei um total, ó. Tinha colocado 10 antes e aqui tem mais 10. Então já vai 20 elétrons, né? Para 26 faltam 6. Depois do 4S2 viria o 3D10, ó. Depois do 4S2 viria o 3D10. Só que eu não tenho 10 elétrons, eu só tenho 6. Então vai ficar 3D6. E aqui para a distribuição, tá? A distribuição do ferro termina em 3D6. Deveria ser 3D10, né? Porque o D vai até 10. Só que eu não tenho 10 elétrons para colocar no subnível D. Eu só tenho 6. No caso do ferro, então fica 3D6, tá certo? E a camada de valência seria essa aqui, ó, a 4S2. Por quê? Porque é ela que carrega o maior número quântico, ó. A gente vai chamar isso aí daqui a pouco de número quântico principal. É o que indica a camada, tá? A quarta camada é a camada mais afastada do núcleo, tá bom? É a mais distante do núcleo. Perfeito? Bem, eu vou voltar para a gente comentar, né? Continuar comentando o que eu pulei, tá? Aquela parte de modelo atômico atual. Pois bem, gente, o modelo atômico atual ele é resultado da contribuição de muita gente, né? Muita gente se envolveu para a construção do que a gente chama de modelo atômico atual, ou simplesmente modelo atômico quântico, porque ele é um modelo totalmente baseado na matemática, né? Na mecânica quântica, como a gente chama. Então ele não é um modelo físico, não é algo palpável, não é algo material. Tá? Ele é um modelo matemático. Ele é um modelo todo baseado no cálculo quântico. E ele foi todo desenvolvido em cima do átomo de hidrogênio, tá certo? Por que o átomo de hidrogênio? O átomo de hidrogênio, gente, ele é um átomo que tem um elétron só, um próton e um elétron. Então tu só vai ter um tipo de interação eletrostática, que é a atração núcleo, o próton do núcleo, e eletrosfera, o elétron da eletrosfera, tá? Só tem um tipo de interação eletrostática, que é a atração próton-elétron. Isso para o átomo de hidrogênio, tá? Então isso deixa o negócio muito simples, muito fácil. Por quê? Porque quando tu vai fazer o cálculo, com uma interação só, é bem mais simples de se fazer. Agora, quando tu pega, por exemplo, o átomo de hélio tem número atômico 2. É o segundo elemento na tabela periódica depois do hidrogênio, tá? Então o hélio tem número atômico 2. Você tem 2 prótons e 2 elétrons. Então, o aumento de um próton e o aumento de um elétron cria uma confusão tremenda, porque agora tu vai ter interação entre os 2 prótons, tu vai ter interação entre os 2 elétrons, repulsão, né, no caso. Tu vai ter atração entre o primeiro próton e o primeiro elétron.
tu vai ter atração entre o primeiro próton e o segundo elétron. Tu vai ter atração entre o segundo próton e o primeiro elétron. Tu vai ter atração entre o segundo próton e o segundo elétron. Então veja, dois prótons apenas e dois elétrons apenas, um a mais em relação ao hidrogênio. Veja quanto de atração e de repulsão aparece. Tá? Os termos atrativos aumentam e surgem os termos repulsivos. Né? A repulsão, próton-próton, elétron-elétron. Então isso dificulta muito o tratamento, o cálculo, né, quântico para esse sistema, tá certo? A gente não consegue resolver isso na mão. Existem inclusive métodos computacionais que fazem ajustes dessas interações, fazem aproximações do cálculo, mas ainda assim não calcula com 100% de precisão, que é muito complicado, tá certo? Então por isso que toda a teoria quântica ela é baseada em espécies hidrogenoides ou o próprio átomo de hidrogênio, que são espécies que apresentam um elétron só. Então, se eu tenho um elétron só, eu tenho menos interações, então eu tenho também menos aproximações. Eu tenho um cálculo mais preciso, portanto, tá bom? À medida que eu coloco elementos com mais de um elétron, então eu acabo tendo um pouquinho de problema e isso me força a fazer algumas aproximações, tá bom? Então, o que vai ser comentado aqui é tudo pautado no modelo do hidrogênio, tá? O modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio, um átomo de um elétron só, tá? E aí o que acontece? Quando se fala em modelo atômico atual, três nomes se destacam, tá? O nome do de Broglie, o nome do Heisenberg e o nome do Schrödinger, tá? Cada um carinha desse fornece uma contribuição ímpar para o desenvolvimento do que a gente chama de teoria quântica para o átomo, tá bom? Então, começando com o de Broglie. O de Broglie, ele propõe um princípio que ficou conhecido como princípio da dualidade partícula-onda, tá? O que acontece? Por volta de 1920, 1922, por aí, a galera estava muito preocupado com a natureza do elétron, né? A natureza física do elétron. O elétron é uma partícula ou o elétron é uma onda? Haviam experimentos que comprovavam o comportamento corpuscular do elétron, né? O comportamento de partícula do elétron. O efeito fotoelétrico, por exemplo, foi um experimento que comprovou a natureza de corpo, a natureza corpuscular, a natureza de partícula do elétron. Tá? O efeito fotoelétrico, que foi um experimento feito pelo Albert Einstein, tá? Comprova lá que o elétron é uma partícula. Então, após o efeito fotoelétrico, todo mundo dizia assim: o efeito fotoelétrico veio, mostrou que o elétron é uma partícula, então pronto, o elétron é um corpúsculo, é uma partícula. Mas, em seguida, né, paralelamente ao efeito fotoelétrico, houve um segundo experimento, um experimento de difração de ondas, que mostrou que o elétron também pode assumir comportamento ondulatório. O elétron é uma partícula, mas que também pode assumir comportamento de onda. E aí ficou a dúvida, né? E agora? Elétron é corpo ou elétron é onda? Elétron é partícula ou elétron é onda? Então foi a partir dessa análise, foi a partir dessas observações que o de Broglie ele desenvolveu uma equação matemática. E a partir dessa equação matemática, ele desenvolve um princípio, que é o chamado princípio da dualidade, tá? O que é que ele vai dizer nesse princípio? Ele vai dizer nesse princípio que o elétron é uma partícula que assume comportamento ondulatório, ou seja, o elétron é uma partícula onda, tá? É uma partícula que pode se comportar como uma onda, tá? Claro, esse comportamento, segundo o de Broglie, ele é atribuído ao elétron por conta de uma equação. Deixa eu ver se eu tenho uma equação aqui. Não tenho. Deixa eu desenhar ela aqui, ó. A equação que o de Broglie desenvolveu foi essa aqui, ó. Ele pegou lá lambda. Lambda significa o comprimento de onda da radiação, tá? Lambda igual a H sobre mv.
Lambda é o comprimento de onda. M é a massa da partícula. H é uma constante, chamada constante de Planck. Ele é bem pequenininho, tá? Esse H é da ordem de 10 elevado a menos 31, se eu não me engane. Não, menos 34. É 6,6 vezes 10 a menos 34, uma coisa assim. Ou seja, é muito pequeno, tá? Esse H, constante de Planck. Esse m é a massa da partícula e o v é a velocidade de propagação. Então, o que acontece? Se eu estou analisando uma partícula grande, um carro, por exemplo, um automóvel em movimento, esse carro vai ter uma massa muito grande. Quando eu dividir um valor muito pequeno por uma massa grande, vamos pegar um carro. Um carro tem uma massa aí, digamos, de meia tonelada, exemplo, 500 quilos. 500 quilos, isso vai dar em grama um valor muito pequeno. Aliás, muito pequeno não. Vai dar uma potência muito grande, né? 500 quilos em grama vai dar o quê? 1 quilo tem 1000 gramas. Então isso vai dar 5 vezes 10 a quinta grama. Vai dar bem grande. Quando eu dividir 10 a menos 34 por 10 a quinta, independente da velocidade da partícula. Quando eu dividir esse número pequeno, 10 a menos 34, por um valor muito grande, o meu resultado vai dar muito pequeno. Ou seja, se eu aplicar essa equação aí, a chamada equação de de Broglie, para um carro, um veículo em movimento, independente da sua velocidade, eu vou achar um comprimento de onda tão pequeno, aí a projeção vai dar em torno de 10 a menos 39, né? A ordem de grandeza. Só dividindo o H, que é 10 a menos 34, pela massa aí, que é da ordem de meia tonelada. Então isso, quando eu dividir, vai dar em torno de 10 a menos 39. Isso me dá um comprimento de onda tão pequeno que eu não consigo detectar por nenhum equipamento de medida. Ou seja, um veículo em movimento, ele pode emitir uma onda. Mas é uma onda que apresenta um comprimento tão pequeno que não é possível mensurar experimentalmente. Eu não consigo detectar. Por quê? Porque é um valor de comprimento de onda extremamente pequeno. Ocorre por quê? Porque a massa de um carro é muito grande. Qual é a conclusão que eu tiro disso? Eu não posso aplicar o princípio da dualidade para partículas grandes, como o corpo humano, como um veículo em movimento. Por quê? Porque partículas grandes, partículas macroscópicas, apresentam uma massa muito elevada. E uma massa muito alta me dá um comprimento de onda muito pequeno. Tão pequeno que eu não consigo mensurar, tá? Agora, se no lugar de um carro eu coloco, por exemplo, um elétron, tá certo? A massa de um elétron é da ordem de 10 a menos 30. Agora me fugiu a ordem de grandeza. Mas deve ser em torno de 10 a menos 30 quilos. 10 a menos 31 quilos. Uma coisa aí. Quando eu dividir 10 a menos 34 por 10 a menos 31, então o valor já vai dar um valor um pouquinho maior. Aí quem é que vai fazer a diferença aqui, ó? A velocidade. Ou seja, quando eu aplico na equação de de Broglie, partículas subatômicas, partículas menores que o átomo, um elétron, um nêutron, um núcleo, são partículas que apresentam massa muito pequenas, tá certo? Eu acabo encontrando um comprimento de onda grande o suficiente para ser detectável. E se eu consigo detectar o comprimento de onda de um corpo, então aplico a ele também um comportamento ondulatório. Logo, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: eu só posso aplicar o princípio da dualidade para o elétron, ou para um próton, ou para um nêutron, porque são partículas de massa muito reduzidas. Então são partículas que apresentam uma massa tal que, quando eu substituir na equação de de Broglie, eu vou encontrar um comprimento de onda grande o bastante para ser detectado experimentalmente. Entendeu? Não é qualquer partícula que assume comportamento de onda. São somente aquelas partículas de massa reduzida. E que partículas de massa reduzida são essas? As partículas subatômicas.
As partículas que estão abaixo do limite do átomo, prótons, nêutrons, elétrons e por aí vai. Essas sim, eu posso aplicar o princípio da dualidade. Partículas macroscópicas não. Um carro em movimento, o corpo humano, um copo com água, eu não posso aplicar o princípio da dualidade aqui. Por quê? Porque essas partículas citadas por último, elas são grandes. E quando eu substituir essa massa aqui, ó, na equação de de Broglie, aqui, ó, eu vou encontrar um comprimento de onda tão pequeno que eu não consigo detectar por nenhum equipamento de medida, tá? Então essa é a dinâmica. Não é somente dizer princípio da dualidade, o elétron tem comportamento dual, partícula-onda. Mas por que isso acontece? Porque o elétron, assim como um próton ou um nêutron, tem massa muito pequena. Se a massa diminui, o comprimento de onda aumenta. Aumenta a ponto de ser um valor que possa se tornar detectável por algum equipamento de medida, tá bom? Pois bem, o segundo princípio, proposto alguns anos depois, ficou conhecido como o princípio da incerteza. Tá? O que acontece aí no princípio da incerteza? Imagina um veículo em movimento, um Fusquinha se movimentando na BR-232. Eu posso definir para um Fusquinha, na BR-232, uma trajetória, né? Um trajeto do seu movimento. Isso se dá por quê? Porque se esse Fusquinha se movimenta com velocidade constante, eu posso aplicar a ele uma equação horária do movimento, né? Sorvete, por exemplo. Vocês aprendem lá na física, no primeiro ano. S é igual a S0 mais VT. Então, um Fusquinha se movimentando na BR com velocidade constante, eu posso associar a ele uma trajetória. E ter uma trajetória significa dizer que eu sei qual é a velocidade dele e qual é a posição dele num determinado momento. Tá certo? Ter a trajetória de um corpo significa dizer que você conhece exatamente a sua posição e a sua velocidade num determinado momento, tá? Eu não posso fazer a mesma coisa para um elétron. Por que eu não posso fazer a mesma coisa para um elétron? Como o elétron, assim como um próton ou um nêutron, pode assumir comportamento ondulatório, lembra lá, a massa reduzida indica que o elétron pode assumir comportamento de onda. Então, esse comportamento de onda impede que você possa ter uma equação horária de movimento. Não existe uma equação horária de movimento que descreva como a onda se trajeta no espaço. Não existe. A onda, né, ela não tem uma equação horária de movimento, como uma partícula tem. Sorvete para o movimento uniforme, a equação de Torricelli para o movimento uniformemente variado. Uma onda não tem isso, gente. Uma onda não tem ela não é descrita por uma equação de movimento, tá bom? Então, como o elétron assume comportamento ondulatório, então eu não tenho uma equação que descreva o seu movimento. Consequentemente, eu não posso definir uma trajetória para esse elétron. Eu só posso definir trajetória para partículas que apresentam uma equação horária que descreva o seu movimento em função do tempo. O elétron não tem isso, justamente porque o elétron, próton, o nêutron assume o comportamento ondulatório, tá? Então olha o que tem dizendo aí, ó. A consideração do movimento ondulatório para uma partícula impossibilita a determinação de uma trajetória que descreva seu movimento. Ondas não têm equações horárias que descrevam seu movimento. Então, olha o detalhe. Se uma onda não tem uma equação horária, e portanto eu não consigo determinar a sua trajetória, eu não tenho como saber a posição e a velocidade ao mesmo tempo. Eu só consigo determinar posição e velocidade simultaneamente para aquelas partículas que apresentam uma equação horária que descreva a sua trajetória, que eu tenho uma trajetória definida. Isso não é possível para um elétron. Então é daí que surge o princípio da incerteza. Olha o que é que vai dizer o princípio da incerteza. Como eu não tenho como determinar a trajetória do elétron, do próton, do nêutron, ou seja, eu não tenho como definir ao mesmo tempo posição e velocidade,
Então, o princípio da incerteza vai dizer o seguinte, ó, é impossível determinar simultaneamente a velocidade de uma partícula que assume comportamento ondulatório, velocidade e posição de uma partícula que assume comportamento ondulatório. Que partículas são essas? Próton, nêutron, elétron, tá? E aí vai. Então, partículas macroscópicas, partículas grandes, que têm massa alta, que lá naquela equação de de Broglie, quando você substitui a massa dela, dá um comprimento de onda tão pequeno que é imensurável. Essas partículas, eu não aplico a elas o princípio da incerteza. Agora, as partículas pequenas, as submicroscópicas, aquelas que apresentam uma massa tão reduzida que quando eu substituir na equação de de Broglie, me dá um comprimento de onda tão alto que é possível detectar. Então, essas partículas, elas elas se comportam como descrito por Heisenberg no princípio da incerteza, tá? Quando eu conheço a posição, eu não conheço a velocidade. Quando eu conheço a velocidade, eu não conheço a posição, tá certo? Não tem como determinar as duas coisas simultaneamente, as duas coisas ao mesmo tempo. Conhecer uma implica dizer que eu cometi um erro na outra. Ou seja, quando eu tenho certeza da velocidade de um elétron, eu não tenho certeza nenhuma sobre a sua posição. Quando eu tenho certeza sobre a posição do elétron, isso quer dizer que eu cometi um erro muito grande na determinação da velocidade. O acerto de um leva automaticamente ao erro da determinação do outro, tá certo? Quando eu falo de princípio da incerteza, eu lembro da época que eu fazia a universidade, né, faculdade, e aí lá no departamento de química nosso, da Universidade Federal de Pernambuco, havia uma copa, né? Então tinha a geladeira, tinha um micro-ondazinho, onde a gente guardava e esquentava a nossa comida, né? Para quem passava o dia todo lá. E tinha um bebedouro desse gelágua, sabe? Garrafão em cima, um porta-copozinho do lado. E nesse bebedouro se aplicava o princípio da incerteza. Era mais ou menos assim. Você chegava perto da copa e se de longe você chegasse e olhasse que tinha copo, significava dizer que não tinha água. Se tinha copo, não tinha água. Se você olhasse de longe e visse que não tinha copo no porta-copo, era sinal de que tinha água no bebedouro. Ou seja, era o princípio da incerteza sendo aplicado. O fato de ter copo implicava dizer que não tinha água. O fato de ter água implicava dizer que não tinha copo. Era impossível ter as duas coisas ao mesmo tempo, água e copo. Ou era um ou era outro, né? Bem, vê só, o princípio da incerteza do Heisenberg, esse carinha aí bonito é o Heisenberg, ele traz uma outra implicação, tá certo? Que foi desenvolvida pelo Schrödinger. Foi uma ideia genial, tá? Sobretudo para determinar a energia do elétron. Tudo se resume à energia, gente. Se eu estou falando de química, se eu estou falando de reação química, eu sempre vou nortear em termos de energia, tá? Não tem como falar sobre reação química, não tem como falar sobre mudanças químicas sem falar sobre aspectos energéticos, porque tudo depende disso. As reações químicas, elas só acontecem motivadas por redução de energia. Se a energia diminui, eu tenho um sistema mais estável, tá? Então a equação do Schrödinger, ou a ideia do Schrödinger, ela traz uma equação bem precisa em termos de obtenção de energia, tá? Mas o Schrödinger ele também traz uma ideia bem legal que muda toda a forma de ver o átomo. Veja, como o elétron ele se aplica o princípio da incerteza, comportamento ondulatório, eu não tenho como descrever, porque eu não tenho posição e velocidade para o elétron. Eu só consigo descrever a trajetória de algo onde eu consiga saber exatamente qual é a posição e qual é a velocidade em um dado instante de tempo. Tá? E o elétron, um próton, um nêutron, não tem como. Tá? E aí o que acontece? Como eu não sei qual é a trajetória do elétron, não faz sentido falar em órbita. Aquela ideia de órbita circular, ela começa a perder sentido.
Porque no momento que eu digo que o elétron descreve uma órbita circular, eu estou indicando uma trajetória para esse elétron. E de acordo com o princípio da incerteza, não é possível descrever uma trajetória definida para um elétron, justamente porque eu não sei energia e posição do elétron simultaneamente. Então, Schrödinger, de maneira genial, ele desenvolve uma função de onda chamada função de onda orbital, tá certo? Uma equação matemática pautada em cima dessa função de onda orbital. E essa função de onda orbital, ela vai me dar uma noção probabilística. Eu não tenho mais certeza de onde o elétron está. Eu não posso mais falar em órbita, em trajetória circular. Eu vou dar agora uma noção de orbital. Eu tenho probabilidades de encontrar o elétron. Tá? Então a coisa ela muda de panorama. Tá certo? Quando você vai para a escola, por exemplo, os seus responsáveis, eles sabem que você está dentro da escola. Mas eles não têm certeza exatamente de em que lugar da escola você vai estar num dado instante. Lógico, a maior probabilidade de encontrar você dentro da escola é dentro da sala de aula, onde você estuda. Então, se você é um aluno do terceiro ano A, a maior probabilidade de encontrá-lo na escola vai ser dentro da sala do terceiro A. Se você é um aluno do terceiro ano B, a maior probabilidade de encontrá-lo na escola vai ser dentro da sala do terceiro ano B. Mas se você é um aluno do terceiro ano C, a maior probabilidade de encontrá-lo dentro da escola vai ser dentro da sala do terceiro ano C. Mas isso não me dá uma garantia de encontrá-lo na sua respectiva sala. Porque em um dado momento você pode ter pedido para ir ao banheiro, você pode ter saído da sala para ir tomar uma água, você pode ter ido na sala da coordenação, da direção, resolver algum problema. E aí, de repente, quando eu chego lá na sala, à procura daquele determinado aluno, no local mais provável de encontrá-lo, que é dentro de sua sala, né, da sua respectiva sala de aula, ele eventualmente pode não estar lá. Por quê? Porque não existe uma certeza, um 100% de certeza de encontrá-lo ali. Existe uma grande probabilidade. E é essa grande probabilidade que a gente chama de orbital. Tá? Então são nomes muito parecidos. Órbita, orbital. Mas apresentam significados diferentes. A semântica é diferente. Tá? Enquanto a órbita me dá uma noção de trajetória, consequentemente de certeza de onde o elétron se encontra, o orbital me dá uma ideia de probabilidade. Ou seja, eu tenho uma possibilidade de encontrar o elétron numa determinada região do átomo, e essa região eu vou chamar de orbital. Tá? Então, esse foi o primeiro conceito trazido pelo Schrödinger. A ideia de orbital, a ideia de probabilidade de encontrar o elétron. Eu não vou trabalhar agora com certeza de encontrar elétron, eu vou trabalhar com a noção probabilística. Tá? Esse carinha aqui ao quadrado, alguém pode ver e ficar com dúvida? Esse símbolo aí significa π. Tá certo? Esse π ele representa justamente a função de onda orbital. Por que ele é ao quadrado? Porque esse π, essa função de onda, ele tem uma parte que é imaginária. Na matemática vocês estudam um número complexo. Tá? É o raiz quadrada de -1, é o i. Então ele tem uma parte dessa função que é imaginária. Então a função em si ela não tem significado físico nenhum, porque ela se baseia num número complexo, tá? Imaginário. Mas quando eu pego o i, vocês aprendem isso na matemática, quando eu pego um número complexo e elevo ele ao quadrado, ele se transforma num número real. Então por isso que a probabilidade é na verdade a função de onda ao quadrado. Que a função de onda π, somente a função, ela não tem significado físico nenhum. Ela ao quadrado é que ela se transforma assim, no número real, um número que tem significado físico e que vai me dar a noção probabilística de encontrar o elétron no átomo. Tá? Por isso que ele está elevado aí ao quadrado. Mas a gente não vai resolver a equação de onda não, é só para descrever, tá certo? Isso não é cobrado, inclusive, em vestibulares. Uma outra coisa importante, uma outra coisa bacana, além da introdução do conceito probabilístico para o tratamento do elétron, é que, como eu falei, o de Broglie ele desenvolve uma equação matemática,
tá? Que é conhecida como equação de Schrödinger. E quando você resolve essa equação, você obtém a energia do elétron com maior precisão. E você também obtém constantes numéricas, tá? Sabe quando você pega uma equação de segundo grau e resolve ela? Você vai achar as raízes da função, que são constantes. Cada função tem sua raiz específica, ou suas raízes específicas, se for do segundo, do terceiro grau, tá? Então, esses números constantes seriam análogo a dizer que são as raízes da função de onda, tá? As raízes que tornam a função válida, tá? Isso aqui é a equação de Schrödinger, que a gente não vai resolver, tá? O difícil da equação de Schrödinger é esse termo aqui, ó. Que esse termo aqui depende das interações. Lembra lá que se eu tenho um próton e um elétron, só tenho atração, né? Então esse termo fica bem pequenininho. Mas quando eu tenho dois prótons e dois elétrons, aí eu tenho repulsão, tenho atração, aí esse termo aumenta, fica bem difícil de resolver, tá? Mas a gente não vai resolver isso não. Mas o que eu quero dizer é isso aqui, ó. Quando você resolve a equação, depois de muito trabalho, você vai obter algumas constantes, né, numéricas, que seria análogo às raízes da função. E essas constantes, elas são chamadas de números quânticos, tá certo? Então, os números quânticos, eles, em geral, a maioria deles, são obtidos a partir da resolução dessa equação. Então, como eles são obtidos a partir da resolução dessa equação, eles são únicos para cada elétron. Cada elétron vai ter um conjunto único de números quânticos. Por quê? Porque cada elétron vai ter uma função. E cada função vai me dar constantes numéricas diferentes. É como uma função de segundo grau, gente. Cada função de segundo grau vai ter raízes específicas. Se eu tenho duas funções que me dão a mesma raiz, então essas funções elas são iguais. Tá certo, gente? Então, ou então é um módulo da outra, né? A função modular ela também vai me dar as mesmas raízes. A imagem da função é diferente. Quando você pega lá a função modular, a imagem ou contradomínio, como queiram, é diferente. Mas as raízes são as mesmas, tá? Então, o que acontece? Essas constantes, que são obtidas da resolução da equação, são os números quânticos. E a gente pode encarar esses números quânticos como números caracterizadores do elétron, tá? Da equação, esse carinha bonito aqui é o Schrödinger, tá? Para a gente concluir, eu tenho aqui, ó, os três primeiros números quânticos, que são esses que saem da resolução da equação de Schrödinger, tá? O número quântico principal, o número quântico secundário e o número quântico magnético, tá? O número quântico principal, ele vai me dar o indicativo do nível de energia que o elétron se encontra, tá? Ele vai me dizer em que nível o elétron está, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, e aí vai, tá? O número quântico secundário, ele vai me dar uma noção do seu ocupado pelo elétron, tá? Se é S, se é P, se é D ou se é F. E o número quântico magnético, ele vai me dar uma noção do orbital ocupado pelo elétron, tá? Mas a gente vai deixar para detalhar esses números quânticos, vai falar um pouquinho mais deles, com mais detalhes, na próxima aula, tá certo? Então, para não ficar tão longa como já está, tá? Então, na próxima aula a gente termina essa parte de teoria quântica, a gente termina para falar um pouquinho aí sobre os números quânticos e algumas decorrências, tá certo? Deles. Então, cheiro grande para todo mundo. Fiquem com Deus, tá certo? E até a próxima aula.